O outro livro se chama A Sombra do Abismo. Esse livro é totalmente uma ficção. É a história de alguém que nasce numa vida muito difícil, luta para sair do trabalho pesado, das dificuldades e para ter uma vida melhor. Todas as circunstâncias da vida dele são para levar ele para o mau caminho, mas ele escolhe o caminho do bem. Ele estuda, ele trabalha e ele passa num concurso e consegue um emprego bom e fica satisfeito com a vida. Mas então acontece um acidente e ele perde a memória. Então ele vai em busca da sua identidade. Enquanto isso, alguém que também nasceu em situações difíceis acaba escolhendo o caminho do mal. Isso mostra que quem faz as escolhas somos nós, independente da circunstância. Você pode nascer num berço de ouro ou numa favela, mas você faz as escolhas e tem que arcar com as consequências. Depois de algum tempo, eu escrevi 2 livros que não foram publicados ainda. São 2 livros infantis. Um eu escrevi para minha filha quando ela tinha apenas 8 anos de idade. Imaginei uma história fantástica, eu vivia contando histórias para ela e eu escrevi, chama-se Um Passeio no Formigueiro. Escrevi esse livro assim como uma coisa que eu fiz para ela, mas então eu resolvi editar e fazer o livro. Ainda não foi publicado. É um livro infantil, a história de um pai e a sua filha que encolhem e resolvem entrar num formigueiro e descobrem um mundo encantador, as formigas trabalhando juntas, né, as abelhinhas que vão visitar as formigas e os bichinhos que passam ali no formigueiro para visitar essas formigas, e é um mundo encantador, criaturas amorosas, e aprendem uma lição de vida ali também, e principalmente o respeito, o louvor e a adoração que é devido ao Criador. O outro livro chama-se Viagem ao Mundo Onírico. É a história de uma garotinha que é despertada numa noite para viajar com um pássaro azul. O pássaro é pequeno, né? Ela é pequena, no mundo de faz de conta tudo é possível, né? Ela se torna pequenina e ela sobe nas costas do pássaro e ele leva ela até uma floresta onde tem uma árvore com uma passagem secreta, e através daquela passagem ela entra num mundo onde os animais falam, onde ela vai também aprender uma lição de vida, uma lição sobre o meio ambiente, como preservar o meio ambiente, como viver uma vida de sabedoria, como plantar o bem para colher no futuro. Depois eu escrevi mais 3 livros que começaram com uma inspiração numa aula da Dona Meire. Eu estava no meu último ano de faculdade e precisava fazer estágio, e acabei na classe da Dona Meire, assistindo às aulas dela sobre literatura, e numa dessas aulas uma palavra dela me inspirou, quando ela disse para os alunos que narrativas começavam assim há muito tempo, e na minha mente se desenhou um universo totalmente diferente daquele que estava diante dos meus olhos. Eu pude ver o mundo sendo criado, e eu comecei a escrever ali mesmo na sala de aula, e eu escrevi As Reminiscências de um Anjo. As Reminiscências de um Anjo tem parte 1, parte 2 e parte 3. A parte 1 é antes do princípio, a história que conta a criação do universo, do cosmos, dos anjos e a revolta dos anjos. Já entrando pela narrativa bíblica, pelo que nós depreendemos, a revolta de Satanás contra Deus porque queria usurpar o trono de Deus, e a sua derrota, a sua expulsão dos céus, a luta que ele travou com o arcanjo Miguel aqui na Terra, que tinha sido criado como um planeta mineral, de acordo com a minha teoria. E essa luta foi como uma hecatombe, como uma guerra nuclear, que 2 seres muito poderosos travaram uma batalha que destruíram a Terra, basicamente aniquilaram ela. Então aí já entra pelo 2º versículo do 1º capítulo de Gênesis, que fala que a Terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus então desce e começa a recriar essa Terra, e recria ela como um planeta
vegetal, inserindo nela o homem do próprio pó da terra que foi formado. Então aí começa uma nova história do planeta Terra. E aí vem então a história do primeiro casal e a sua queda e a promessa de redenção, que vai passando de um para outro até chegar nos últimos descendentes que permanecem até o dia de hoje. O segundo volume chama-se O Pai das Multidões. Mostra a chamada de Abraão, né, a sua vocação, a continuação da promessa de redenção e a história de suas peregrinações, como se formou uma nação. Aí nós passamos para o terceiro volume. O terceiro volume chama-se O Príncipe, que conta a história daquele que poderia ter sido um grande homem na corte de Faraó, mas resolveu abrir mão de tudo para sofrer com o povo de Deus, Moisés, e a sua luta para libertar Israel do cativeiro, da escravidão. Comecei um quarto volume, mas não me senti muito animado a continuar, porque não tive assim uma boa recepção, não tive muito incentivo. Essa Lei Rouanet, que era para beneficiar os pequenos artistas, beneficia os grandes. Certamente alguém dá com a mão e puxa de volta com a outra, não sei o que acontece, mas a mim nunca chegou nenhuma ajuda desse tipo. Então eu fui parando aos poucos de escrever. Mas eu voltei a escrever em 2007, logo depois do assassinato violento do meu irmão Dorival. Então eu resolvi escrever o livro Sem Medo de Viver. Conta a saga da família Rodrigues da Silva, que vem lá da cidade de Guanambi, na Bahia, a pé até Montes Claros. De acordo com os relatos do meu pai, cerca de 120 léguas. Não sei se está certa essa medida, acredito que deve ter alguma coisa errada aí, né? Precisa analisar. Mas se tiver certo, seria uma média de 720 quilômetros que andaram a pé, um homem e uma mulher já não muito jovem, e todos os seus filhos, que eram mais ou menos uns 10 filhos, né? Sendo o mais novo de 3 anos, que no caso era o meu pai. E a sua chegada em São Paulo, num caminhão de pau de arara, a vinda para a região, a vinda para São Paulo e a criação dele aqui, a formação de uma nova família depois de adulto, e o nascimento daquele que é o personagem principal, no caso meu irmão Dorival. A sua luta para se sobressair na vida, a sua pressa de viver, porque é como se ele sentisse que não tinha muito tempo, as investidas do inimigo tentando matar ele. Ele realmente foi assassinado, mas nós acreditamos que Deus fez o melhor na vida dele o tempo todo, porque ele não morreu despreparado, e isso é mais importante. E tem um testemunho muito bonito no final do livro, logo depois do falecimento dele, quando o Senhor toma a boca de uma garota de 18 anos, muito tímida, para falar a respeito do destino do meu irmão Dorival. Foi uma coisa incrível, maravilhosa, um testemunho chocante. Tem outros livros que eu comecei a escrever e parei. Estrelas Errantes basicamente está concluído, mas precisaria dar uma revisada antes de publicar ele. Depois da Primavera seria uma continuação de A Primeira Primavera, ou algum outro título parecido. E tem mais uns 2 ou 3 ali que poderiam estar sendo escritos, mas A Conquista, A Escolha, A Flor do Deserto, O Desmemoriado, O Senhor do Destino, livros que eu comecei e não concluí. Também ajudei a escrever um livro para algumas pessoas de Hortolândia, alguns alunos, que chama-se Nas Pedras Também Nascem Flores, mas faltou muita coisa, faltou concluir, faltou também autorização delas para poder fazer uma edição só, né? Uma associação de escritores, e coisas que precisa de recursos e eu não tenho no momento, mas Deus sabe de tudo, né? Estou feliz com tudo que Deus fez na minha vida e me sinto realizado, e acho que isso é o mais importante.